cabelo tá pior que o normal. Enfim. E aí, beleza? Como eu falei no último vídeo, o vídeo da campanha de sessão 38, fazer um vídeo sobre alguns erros, alguns tabus que os mestres, normalmente mais iniciante, mas qualquer tipo de mestre faz. Não importa quem você seja, né? Você pode ser o Mercer, você pode ser o Mike Mearls, Montcock, Cook, não sei, C-O-K, Gary Gygax, o criador do D&D. Todo mundo comete erro, em algum momento todo mundo cometeu. Mas vamos lá. O primeiro que eu quero colocar é nunca dizer para seus jogadores que você alterou uma rolagem. Você tá num combate, tá acirrado, aí você decide não rolar alguma coisa, você decide diminuir o número de uma rolagem porque você não quer que os jogadores morram, ou você resolve subir o número de uma rolagem para acertar aquele último ataque naquele jogador, porque você quer que no final daquele combate eles tenham alguma consequência, que não pareça tão simples, que o combate tenha sido fácil. A gente sempre gosta de falar sobre o jogo, então depois que acaba uma sessão, eu e meus amigos mesmo, a gente guarda tudo, senta no sofá enquanto está esperando o Uber de alguém e fica conversando sobre o jogo. A gente vai para a garagem, fica na frente da casa esperando. Mas o mais importante é você não comentar sobre coisas que acontecem atrás do escudo. Né? Você teve que alterar alguma rolagem, você teve que não usar alguma habilidade da criatura, do monstro, você teve que mudar alguma estratégia para evitar que algo pior acontecesse no jogo. Então você sempre mantém qualquer tipo de coisa que você tenha que fazer que seja fora do normal, seja fora do resultado dos dados, seja fora da ação normal de uma criatura, de um vilão, porque se os jogadores acharem que você, o mestre, está decidindo como vai ser cada coisa, que não está sendo aleatório pela sorte dos dados, eles vão começar a achar que as ações deles não importam. Que não importa que eles aconteçam, se você achar que um jogador não deve morrer ou que um jogador deve morrer, que um vilão deve escapar, qualquer coisa que você fizer, não importa o que eles vão fazer, quais ações eles vão tomar, as ações que eles tomaram, porque tudo já está no script. Então, qualquer coisa que acontecer já está no roteiro, então eles estão ali só para ver um filme que você fez, né? Só para ver você contar uma história que eles deveriam ser os atores principais, que as ações deles deveriam importar, mas não estão importando tanto assim. A segunda coisa seria mostrar favoritismo. A maioria dos mestres não percebe que faz isso. Eu mesmo já falei em outro vídeo que eu acho que eu cometo o desfavoritismo. Na verdade, um dos meus jogadores até falou que eu costumava desfavorecer um dos outros jogadores da mesa e que isso estava ficando aparente. Aí eu comecei a me policiar para evitar que isso acontecesse, porque era uma coisa que eu não percebia. Era uma coisa que ia acontecendo assim e para mim era normal, não estava acontecendo nada. Isso normalmente é mais comum, o favoritismo, em relação a quando você tem um mestre que está em um relacionamento com um dos jogadores. Mas não é exclusivo só nesses casos. Nesses casos, você meio que espera que isso aconteça, porque eles estão em um relacionamento. Então, o mestre não vai perceber que isso está acontecendo, mas já é esperado. Mas a maioria dos mestres acaba cometendo isso sem querer, sem perceber que está fazendo isso. Ele acaba focando mais na história de alguém, acaba voltando para a história dessa pessoa várias vezes. Quando vai dar item, coloca itens na frente dos jogadores que vai favorecer a um certo personagem. Então, todas essas coisas que levam sempre em direção a um só personagem é uma forma de favoritismo que muitas vezes os mestres não percebem.
O terceiro erro seria não se preparar para o jogo. Não se preparar para o jogo é diferente de improvisar. Porque os seus jogadores, eles estão se preparando para estar ali, eles estão arrumando a ficha, estão vendo talentos, estão procurando se melhorar na parte de roleplay. E se você aparece na mesa sem nada preparado para aquela sessão, você dá aquela impressão que eles estão fazendo todo o trabalho e você não. Fica nítido que você não está colocando um esforço para estar ali para jogar. Então todos os lados têm que meio que fazer sua parte. Os jogadores se preparam de uma forma, o mestre se prepara de outra. Mas ainda assim todo mundo se prepara. Então, se os seus jogadores estão se esforçando para estar ali, você também tem que colocar um esforço para mostrar para ele que aquilo também importa para você, não só para eles. Como eu falei no outro vídeo, não colocar as expectativas na mesa. Eu falei no meu primeiro vídeo que eu ia falar sobre isso, eu falei em outro vídeo que isso ia ser um assunto recorrente. Isso é um erro muito normal. Não importa se você fizer isso na sessão 0, se você tiver que fazer isso na sessão 10, se você tiver que fazer isso na sessão 0 e na sessão 10, mas é muito importante colocar todas as expectativas na mesa. Todo mundo falar o que está esperando do jogo, não só os jogadores saberem o que esperar da mesa, mas você, como mestre, saber o que os jogadores esperam que aconteça no jogo. Se tiver alguma regra da casa, eles têm que saber, para que eles não sejam pegos de surpresa, por exemplo. Uma regra no livro fala uma coisa, mas você prefere uma regra da casa que fala um pouco diferente, para não dar uma discussão na mesa. Se o mestre prefere muito roleplay, pouco roleplay, ou às vezes o mestre faz muito ou pouco, não é nem uma questão de preferir. Você tem que dizer para os jogadores que tipo de mestragem você faz. Se você faz uma mestragem de um cenário mais de guerra, de um cenário mais heróico, de um cenário mais normal. Se você coloca muito roleplay nos seus NPCs, para os jogadores saberem até que ponto eles podem esperar que você seja um mestre ator. Mas, ao mesmo tempo, os seus jogadores têm que falar para você qual é o estilo deles. Não só você mostrar para eles o seu estilo de mestrar, mas eles têm que mostrar para você o seu estilo de mestragem. Não só você mostrar para eles o seu estilo de mestragem, mas eles mostrarem para você o estilo de jogo deles, para que ambos possam se moldar em relação à outra parte, para ficar o melhor possível para os dois lados. Para os 5 lados, provavelmente, O mestre de 4 jogadores, mas... E o último, que eu sou muito ocupado de fazer, é usar cutscenes, que é uma coisa mais de videogame, que a gente vê mais isso, justamente que os jogadores estão fazendo alguma coisa, aí você para todas as ações para narrar um momento, e aquela narração dura um certo tempo. Quem viu o meu último vídeo da sessão 38 aqui, vai ver que eu fiz isso quando eles foram trazer o lugar de volta à vida, que eu parei o ritual, digamos assim, que eles estavam fazendo, para falar o que o Gar estava vendo do outro lado da morte. Em todos os momentos o Gar tinha uma ação, Eu falei para ele que ele estava flutuando, falei o que ele via, do ponto verde brilhando mais forte, e perguntei o que ele ia fazer. Ele falou que ia esperar para ver se acontecia alguma coisa. O ponto verde foi aumentando, foi se mostrando uma forma mais alongada. O jogador do Gar mostrou uma certa preocupação, porque eles tinham acabado de enfrentar umas cobras bem fortes, mas ele decidiu continuar observando. Quando chegou mais perto, ele percebeu que era um dragão, e ele já tinha uma certa familiaridade com aquele ser, então ele não fez nada. Isso, teoricamente, é uma cutscene, só que o jogador ele tinha ações para tomar no meio da cutscene. Ele tinha coisas para fazer que mudariam o rumo do que ia acontecer ali. O ideal é você usar o mínimo possível de cutscenes, porque é uma coisa que acaba tirando
a ação dos jogadores, né? Como eu falei antes sobre o caso de você falar para eles que você alterou alguma coisa no plano de combate, alterou uma rolagem, que eles ficam com uma impressão que eles não estão jogando e que eles estão assistindo alguma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então, o ideal seria usar o mínimo possível. Algumas pessoas falam para não usar ou para usar uma vez por mesa, por grupo de jogadores, né? Só fazer isso em ocasiões especiais. Tipo, quando o cachorro ali do lado começa a latir, a gente... Mas sempre que possível, deixar os jogadores tomarem uma ação, tomar decisões, para eles se sentirem parte do mundo, se sentirem uma parte importante do que está acontecendo ali. Então é isso, esses são os 5 erros mais comuns, né, que tanto mestres iniciantes quanto mais veteranos acabam cometendo, que é dizer para os seus jogadores quando eles alteram uma rolagem, mostrar favoritismo, não se preparar para o jogo. Esses jogadores mais veteranos costumam não fazer. Não colocar a expectativa na mesa, esse é muito importante, vai voltar em outros vídeos, como eu já falei antes. E usar cutscene. Cutscene tem que ser usada em momentos muito específicos e especiais. Mas é isso, tem os vídeos do diário de campanha aqui em cima, mais vídeos terças e sextas, às 18 horas. Nas terças, depois de sessão que eu mestro, vai sair vídeo de diário de campanha. E até a próxima.